Agora, quando é que a gente usa o alemão como diferencial, né? Por exemplo, numa entrevista. Daí você fala, pô, Gerson, mas eu não sei nada de alemão, do que você está falando de diferencial? Agora, acredita em mim, eu sem saber alemão, eu decorei 2, 3 frases para eu me apresentar. E eu utilizei essas frases para falar meu nome, para falar que eu sou engenheiro mecânico, falar que eu tenho experiência de X anos em manufatura, né, como era operador de máquina, quando eu fiz estágio. Então, né, a experiência que para o Brasil não conta, para a Alemanha conta. Né? Então, eu usei essas frases, 2, 3 frases, para conseguir mostrar para eles. Eu quero muito trabalhar na Alemanha, né? E esse foi o meu diferencial na entrevista. O resto, depois eu terminei essas frases, a pessoa começou a perguntar sobre, me fale sobre experiência, eu falei, podemos trocar para o inglês? Pum, deu certo. O detalhe aqui é o seguinte, né? Quando você dá o approach, né, a vagas que são somente em inglês, você nem precisa falar que tá aprendendo alemão ou que está interessado em alemão, né? Porque a vaga é em inglês, está tudo em inglês. O detalhe aqui e a cereja do bolo que eu estou trazendo para vocês como estratégia, é uma estratégia que você pode utilizar se você achar uma vaga que pede alemão, por exemplo, é você falar, eu estou estudando alemão. Ainda não sou capaz de conversar alemão, mas eu estou estudando. Isso já muda a perspectiva de quem está olhando a sua documentação. E se você, né, pedir para falar na entrevista em inglês e surpreender eles com uma frase em alemão, isso vai mostrar que a veracidade, né, que você realmente está estudando. Mesmo que essa frase seja decorada. E foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Tá? Eu não estava mentindo. É minha vontade. Eu realmente quero. Eu quero e estava estudando. Só que eu não estava preparado ainda. Mas eu treinei. Eu treinei e eu mostrei depois que valeria a pena me contratar. Tá? Por que a Alemanha ela não está mais focando nos profissionais que só falam alemão? Porque, querendo ou não, ela já entendeu. A gente precisa olhar para o mundo inteiro, e o mundo não fala alemão ainda, fala inglês, né? E eu preciso ser flexível com eles, eu preciso recebê-los, né? Eu preciso ajudá-los a baixar a burocracia para que eles venham para cá e aqui no futuro aprendam alemão. Então ela está disponível a isso, por isso que existem programas do governo e existem também empresas que patrocinam isso, tá? A grande maioria, não vou dizer todas porque não conheço todas, mas a grande maioria, tá? Porque elas, claro, querem pensar no futuro do profissional dentro do time dela, tá? Show! Daí agora, vamos pro tema inglês. Beleza, inglês. Daí você fala, pô Gerson, não sou seguro com o meu inglês. Tá tudo bem, porque eu também não era, tá? E agora eu vou te tranquilizar mais ainda. O inglês não é a primeira língua da Alemanha. E isso é óbvio, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eles também não falam isso como língua materna, então eles também não se sentem 100% à vontade, que nem nós, tá? Talvez nós temos menos contato com o inglês do que eles. E tá tudo bem, né? Eles estão na Europa, têm contato com vários países que falam outros idiomas, então, no pior dos casos, ele tem que se comunicar em inglês. Nós, na América do Sul, Brasil gigante, do lado só países que falam espanhol em geral, né? Lá em cima outros 500. E o que acontece né? Temos essa diferença, só que o legal é que o inglês não é língua materna. Então eles também têm esse sentimento lá dentro. Caramba, estou cometendo erro. Caramba, não está perfeito. Mas falam. E é isso que vocês têm que entender. Que eles estão... O importante para eles aqui é a comunicação. Eles sabem, eles mesmos sabem que cometem erros. Então, quando você utilizar o seu inglês, seja perfeito aí, ou seja, com um erro como o meu, você fique tranquilo, fique tranquila, porque eles também falam inglês, né, com erros, com pausas, com dúvidas, mas falam, tá? É isso, o importante é falar. E daí eu trago aqui o primeiro conceito sobre
o inglês, que é o quê? O foco na comunicação e não na certificação. O que eu trago aqui é basicamente, se você quer trabalhar na Alemanha, né, esquece qualquer outra coisa, estou falando, você quer atuar como engenheiro ou engenheira, esquece certificado. Ponto final, esquece certificado. Foca em comunicação, foca em falar, foca em ouvir, foca em entender a mensagem, vou passar a minha mensagem. Ponto final. É isso que você precisa. Nem escrever, nem ler, no geral, não. Na entrevista, a maioria das coisas vão ser, né, dos tópicos, vão ser ali no tete a tete. Então, recebeu a mensagem, falou. E estou falando isso por experiência própria, tá? Por quê? Porque no final das contas, se você tiver um certificado de inglês avançado na tua mão, talvez isso te ajude até você conseguir uma entrevista. Agora, se você, na hora da entrevista, não falar, não muda nada, né? Você não vai conseguir progredir, você vai ficar por ali. Então não muda nada você ser chamado ou não, se você não quer abrir a boca ou não quer ser eficiente. Então seja inteligente agora e pondere. O que você quer na tua vida, na sua carreira? Eu quero fazer um mestrado, eu quero não sei o quê. Então, possivelmente, você vai precisar de um certificado, tá? Então, foque nisso, né? Eu, no começo da minha carreira, né, para ser engenheiro, eu estava na dúvida. Sabe quando você fica na universidade e você quer ficar lá dentro porque é mais fácil, você recebe bolsa e etc. Você fica nessa universidade e você não entra no meio corporativo, você tem medo, né? Será que vai dar? Enfim. E eu ficava só na universidade, só coisa de universidade, estágio e não sei o que, programa não sei o que, até que eu vi, né, a água bater no umbigo e eu falar, caramba, eu vou precisar ganhar dinheiro, eu preciso realmente de um visto, eu preciso de dinheiro, né, pela minha situação de vida, que eu vou falar para vocês no evento Você Engenheiro na Alemanha. E eu estava fazendo naquela época uma prova para conseguir um certificado para entrar no mestrado que eu tinha me aplicado e conseguido a vaga, né, aqui na Alemanha. O que aconteceu foi o seguinte, né, a nota que eu tirei, né, passou ali raspando ali na que eu precisava, só que essa nota, né, acho que é B1 que eu tirei, que é a nota inglês intermediário, não valia de nada, né, quando eu for para uma entrevista. No final das contas, o que você fala, né, e o que você entende, o que você expressa, faz diferença. Daí você fala, pô, Gerson, agora eu não tenho B1, eu não me sinto à vontade, ou eu tenho B1 certificado, mas eu não falo, eu travo, tá tudo bem. Foi assim que eu vim, travando, com vergonha, né, entendia algumas coisas, não entendia outras coisas, né, não sabia me expressar 100% e tinha muita vergonha de ser julgado. Uma coisa que eu trago para vocês aqui é, esqueçam o julgamento, vai existir. Vai existir, ponto final. Ponto final. Seja na sua cara ou seja atrás de você. Vai existir. Né? Na minha vida teve muitas pessoas falando mal do meu inglês, muitas pessoas julgando, não acreditando no meu potencial. Sabe o que aconteceu? Cada um tá no seu canto aí. Alguns com emprego, outros sem. E eu tô bem, tá? E eu desejo para eles tudo de melhor. Só que é o que eu tô falando. Não fique parado ou parada por causa dessas pessoas. Não gaste seu tempo, a sua vida, pensando no que elas vão pensar em você. Né? Foque em você, foque na sua carreira. Tá? Então, se você agora está inseguro, está insegura com o seu inglês, foque no que eu estou falando. Foque na comunicação. Foque em entender e ser entendido. Tá bom?